Olá, boa noite. Vou aqui fazer o convite para a doutora Lírian. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Lírian. Eu enviei o convite. Se você não estiver recebendo o convite, pede para participar. Boa noite, boa noite. Boa noite, Murilo. Boa noite, Cris. Hoje o nosso assunto vai ser sobre a decisão do STF, sobre a contribuição assistencial. Boa noite, doutor Marcos. Deixa eu só verificar com a doutora Líria se ela recebeu o convite. Boa noite. Agora acho que deu certo, gente. Só um minutinho. Doutora Líria, eu tô aceitando a solicitação e parece que não está dando certo. Agora está. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, só não te vejo. Ué, que estranho. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês conseguem ver a doutora Lilian também? Pessoal que está assistindo? Porque Daqui na eu minha. eu estou te vendo bem. Você me vê? Eu na minha tela está aparecendo só eu. Está vendo? Vê? Eu estou te vendo. Então talvez seja. Talvez a Eu minha acho que está todo configuração. mundo aqui dizendo que está vendo nós duas. Você está vendo Então uma morena e uma loira? Está uma loira em cima e uma morena embaixo. Tá? Tá vendo. pronto, tá E ótimo já então. falaram que são lindas, então somos nós duas mesmo, É, amém? Então é isso. é verdade. Eu me reconheço nessa intitulação Pois aí. é, eu também. Então, Bom, vamos. que bom. Pessoal, boa noite a todos. Agora sim, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer à doutora Líria por essa participação, né? Nós duas, na verdade, tivemos uma ideia há algum tempo de fazer uma live, e quando saiu este tema, essa decisão do STF, a gente falou, bom, vamos fazer, está bastante polêmico, então nós vamos hoje falar sobre
um pouco, tá? Nós não vamos esgotar o assunto, mas nós vamos falar sobre o julgamento do STF, que mudou o entendimento relacionado à constitucionalidade da contribuição assistencial ser cobrada de associados e não associados, tá? Então, a gente vai fazer um bate-papo, queremos a participação de vocês, vão mandando as perguntas, o que a gente puder, a gente vai respondendo, mas lembrando que realmente nós não vamos esgotar o tema, tá? Nós precisamos esperar a modulação, mas como é um tema que está bastante discutido, bastante polêmico, a gente já resolveu começar essa discussão, certo? E depois, né, doutora Lilian, a gente pode fazer uma outra live quando sair a modulação. Boa noite, é um prazer apresentar a doutora Lilian, que é advogada especialista em direito sindical e vai nos abrilhantar aqui com o seu conhecimento, com a sua experiência prática, e já vai, assim, se apresentar e já vai falar para a gente, primeiro, eu acho que é importante a gente diferenciar as contribuições, até porque tá muito, eu tenho visto muita gente confundindo, falando, nossa, está voltando o imposto sindical obrigatório, está retornando. Não, a gente vai explicar isso e depois a gente vai falar de alguns pontos bem específicos. Boa noite, Líria. Olha, boa noite, Graça. É um prazer aqui estar falando com você. Nós nos conhecemos já há tanto tempo, sem nos conhecermos pessoalmente, né? E a gente troca tanta ideia e a gente, olha, a gente tem que fazer uma live, tem que fazer uma live. Aí eu acho que quando foi numa madrugada de ontem para anteontem, quando saiu, foi dia 11, né? 3 dias atrás, mais ou menos, quando saiu o julgamento final, aí ela falou, Liri, esse assunto? Eu falei, é esse, vamos colocar esse assunto e vamos debater eles aí com o pessoal para ver. Eu queria me apresentar, meu nome é Lilian Cavalheiro, eu faço parte de uma empresa de advocacia que chama Pileges Consultoria Jurídica, que tem sua sede em Brasília, mas que trabalha pelo Brasil inteiro, né? Eu tenho representações no Brasil inteiro, muitas aí no meu querido estado do Mato Grosso. Uma das minhas maiores parceiras do Mato Grosso é a doutora Cláudia Aquino, que quase todos conhecem, mas tenho muitos amigos aí. Mas o que eu acho que é mais importante da gente, do primeiro momento, que assim, tem mais começa a acontecer um terrorismo, né? Primeiro, quando foi em fevereiro, saiu um documento sem apócrifo, dizendo que se ia se recriar a contribuição sindical no Brasil, né? Esse foi o primeiro documento, criou uma confusão danada, vamos criar a contribuição sindical, todo mundo vai ter que recolher, vai ser tributo, vai ser obrigatório. Documento apócrifo, né? Depois vieram vários movimentos, e aí a gente começou a ver um movimento no Poder Judiciário. E aí é com isso que eu queria explicar para vocês as diferenças entre as contribuições que os sindicatos recebem. Os sindicatos hoje eles têm direito a 3 contribuições. A contribuição sindical, que ela segue existindo, meus senhores. Ela segue existindo no mesmo artigo de sempre. Ela não foi modificada. A única coisa é que ela não é mais obrigatória. E que, por empregado pagar, ele tem que ir lá e dizer: eu concordo em descontar um dia do meu salário em prol do meu sindicato. Só isso. Ele precisa ir e dar essa declaração por escrito para o sindicato. Só isso que mudou. Mas a contribuição sindical, um dia de trabalho, segue existindo normalmente no nosso ordenamento jurídico, no artigo 478 da CLT, que tem mais de 60 anos. Então, o que mudou em 17 é que deixou de ser obrigatório e passou a ser facultativo para aqueles que expressamente, e aí não é um facultativo, pode ser, mas ele tem que expressar a sua vontade, né? Tem que ser um ato voluntário de dizer que quer recolher para o sindicato. Então, pessoal, vou só interromper a doutora Líria. O primeiro ponto que vocês podem ficar sossegados, tá? Assim, tem muita especulação. Não voltou o imposto sindical, não voltou a ser obrigatória a contribuição sindical. Isso daí é especulação. Doutora Lídia, pode continuar. Isso só pode acontecer se o Congresso Nacional modificar isso.
O Supremo não tem esse poder de modificar, porque há uma modificação legislativa em 2017. A segunda fonte, ou a segunda contribuição, que era muito conhecida por todos, pouquíssimo usada, chamava contribuição confederativa, que ela é prevista no artigo 8º e que lá dizia que você poderia criar uma contribuição através da sua assembleia, era uma interna, não era entre sindicatos, mas dentro do seu próprio sindicato. Eu, sindicato patronal, eu, sindicato laboral, criava uma contribuição confederativa e essa contribuição eu dividiria. Uma parte ficava para o sindicato, outra para a federação e outra para a confederação, porque o nosso sistema sindical no Brasil ele é triangular. Então, no topo está a confederação, na metade as federações e na base os sindicatos. Essa continua existindo e ela está no artigo 8º. Ela talvez é a única contribuição que realmente seja constitucional. E que quando a gente pensa assim, deveria ser a única que deveria ser julgada pelo STF, que é uma Corte Constitucional. Mas isso é uma matéria para uma outra discussão. E aí chegamos à terceira contribuição, que é a contribuição assistencial. A contribuição assistencial, ela existe no Brasil há mais de 40 anos. Ela existe no artigo 513. E ela faz parte de um bojo inteiro. O que é esse bojo? Ele é a parte da CLT que cuida da organização do sindicato. Aí ele fala assim, os sindicatos se organizam e eles podem fazer o quê? Dar consultoria jurídica para os seus associados, né? Criar programas de qualificação para os seus associados. São uma série de coisas. E lá na letra E, tem, né? Instituir, através de assembleia, uma contribuição para custear essas obrigações que ele tem que fazer neste rol do sindicato, né, que eu acabei de falar para vocês. Ele pode criar uma contribuição para custear isso aí, essa parte toda dele, e existe há anos isso. Essa contribuição assistencial sempre foi voltada para isso, ela era interna corpore, ela não era uma contribuição feita em convenção coletiva, ela era feita na ata da sua própria assembleia, igual uma ata associativa. A contribuição que todos nós conhecíamos antigamente, que é aquela contribuição da oposição, vocês lembram? Porque essa história da oposição não é nova para ninguém aqui que está no direito sindical. A oposição, ela vinha da contribuição confederativa, porque eles criavam a contribuição confederativa e criavam a possibilidade de você fazer oposição. Na assistencial, não, porque ela era uma coisa interna corpore. E aí, o que aconteceu? Isso foi completamente modificado durante mais de 20 e poucos anos. Toda a Justiça do Trabalho, Supremo Tribunal Federal, antes de existir repercussão geral, quando nós tínhamos só as jurisprudências, né, que a gente falava que aquela jurisprudência já selada, que não modificava, era de que, tirando a contribuição sindical, qualquer outro tipo de contribuição só seria cabível aos associados. Então, a confederativa, a assistencial e a associativa, que é normal, porque é uma associação, porque é sindicato, ela só seria cabível aos associados. E aí vem nesses últimos 3 meses, a gente vê o nosso país mudar completamente uma jurisprudência de mais de 20 anos. E aí eu vou deixar passar a palavra para a Grazi, mas sem fazer uma fala minha que é sempre corriqueira. O que mais falta nesse país se chama segurança jurídica. Nós não temos segurança jurídica. Enquanto você acredita que uma coisa que está sendo julgada, que está sendo julgada há mais de 20 anos nesse país do mesmo jeito, vai se manter, ela se modifica do dia para a noite, sem que haja modificação legislativa, sem que haja modificação no cenário nacional, sem que haja nada. Essa história da não haver segurança jurídica no Brasil é uma coisa muito grave. E para vocês terem uma ideia, quando a gente faz o levantamento de investimento no Brasil, ela está entre o segundo ou o terceiro
Maior motivo por que as empresas não investem no Brasil, por causa da insegurança jurídica. Aí agora eu vou passar a palavra para minha querida Grazi, para ela falar e o resto sobre a contribuição assistencial. Líria, mas é perfeito. A gente realmente, infelizmente, a falta, né? Aqui, claro, estou falando como professora, eu sou juíza do trabalho há 17 anos e professora, então estou falando aqui como professora, como uma pessoa que faz uma análise jurídica da situação, e realmente isso é uma coisa que acontece, e a falta de segurança jurídica traz muitos prejuízos. E com a contribuição assistencial não é diferente, porque a gente tem um entendimento, né? Tinha um entendimento até então, e agora, bum, do nada, contrariando, inclusive, a legislação, porque as leis não foram revogadas, não houve modificação da legislação, a STF não pode fazer isso, né? Então, a gente vê uma mudança. Olha, só vou parar um pouquinho só para falar oi para Cláudia Aquino, nossa amiga. Boa noite, Cláudia, que prazer ter você aqui com a gente. E já vou continuar. Então, a contribuição assistencial, com este entendimento, tá, ela vai poder ser cobrada tanto de pessoas que são associadas aos sindicatos, isso já era válido, quanto aquelas que não são associadas ao sindicato, contrariando jurisprudência, precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e contrariando, inclusive, a legislação. A gente vai, depois a Líria vai falar, né, sobre alguns trechos do acórdão, onde foi mencionado o artigo 611, mas uma leitura superficial que a gente faz no 611 da CLT, ele diz assim, que não pode uma convenção, um acordo coletivo, certo? Sem expressa e prévia anuência do empregado, propor ou exigir qualquer tipo de contribuição, certo? A oposição é garantida, certo? Mas num momento posterior, tá? Então, aí a gente não sabe como, aí nós vamos ter que esperar a modulação para realmente ter certeza, mas eu já vou adiantar para vocês. Se essa modulação, ela não tratar de forma específica de situações como vai ser a oposição, qual o valor que poderá ser estipulado, se a gente pensar que há uma liberdade para que a contribuição assistencial seja prevista em negociação coletiva, eu entendo que essa mesma liberdade, certo? Ela, de poder instituir a contribuição assistencial, ela vai existir para serem determinadas as maneiras de oposição, como vai ser feita essa oposição e até o valor. Por isso que é de suma importância que haja a modulação, e uma modulação que passe assim, um pente fino, que seja bem específica, bem detalhada. E aqui, gente, eu quero só deixar também uma posição, não é que eu, Graziele, professora, juíza, sou contra o fato, e acho que é errado o sindicato ter como tem fonte de custeios, ele tem gastos e ele tem que ter uma maneira de arrecadação. Mas eu penso que não seria dessa forma que nós deveríamos tratar o assunto, quer dizer, indo contra uma legislação, quebrando toda uma segurança jurídica. Eu penso que o sindicato teria que fazer campanhas de conscientização, mostrar porque é importante ser sindicalizado. Eu defendo, eu acho que a estrutura sindical, se ela fosse bem utilizada, ela seria perfeita. Eu tenho força, mas o sindicato, tanto do trabalhador quanto do empregador, ele precisa mostrar, olha aqui, qual a vantagem de você se associar. Veja que se você se associar, a gente vai ser mais forte, a gente vai conseguir mais vantagens, tanto para um quanto para o outro. Então, eu deixo aqui essa minha opinião, tá? E em relação, eu vou voltar agora a palavra para a Líria, para ela dizer para a gente essa questão do que constou, Líria, lá no voto. A Líria já teve acesso
algumas partes do acordo, não foi publicado, mas já teve acesso a alguns trechos. O que você viu ali que você acha interessante já pontuar? Dá um spoiler para a gente, né? É. Olha, a primeira Especialmente em relação ao coisa, artigo 611. Diz para a gente aí. a primeira coisa que eu vejo, né, é que, claro, quando veio a reforma trabalhista de 2017, o artigo 611 deixou claro que qualquer tipo de contribuição que viesse a ser criada, ela teria que ter autorização expressa do empregado para aquela contribuição. Isso é um artigo infraconstitucional. Estamos trabalhando com infraconstitucional. Quando eu numerei todas as nossas contribuições possíveis para o sindicato, a única que é constitucional é a confederativa. Então, era a única que deveria estar sendo discutida dentro do STF. O STF poderia sim estar discutindo que na confederativa teria que ter sido feita assembleia, teria que ter sido feita oposição, que ela valeria para todos, porque teria que sustentar o sistema sindical. Ok, porque o sistema sindical está previsto na Constituição. E ele representa a categoria, ele não representa só os associados. Mas usar isso porque era o recurso que tinha mais rápido através da contribuição assistencial, eu tenho vários senões em relação a isso. Eu acho que a matéria a ser discutida pelo Supremo de forma correta, se a gente for pensar numa corte constitucional, seria o artigo 8º que trata da contribuição confederativa, e não o 513, que é o que trata da contribuição assistencial. Mas a decisão, gente, como eu falei para vocês, o 513, ele diz que você pode criar uma contribuição para ajudar você na organização do sindicato. E essa contribuição, normalmente, ela era criada em assembleia e os associados pagavam. A contribuição que vinha com oposição, que vinha com tudo isso, era a contribuição confederativa. O que veio esse acordo do Supremo fez? Modificou tudo. Então, tudo que se usava naquela época para fazer a contribuição confederativa e que já não era aceito, nem pelo Supremo, nem pela Justiça do Trabalho, era a cobrança disso dos não associados. Mas ele pegou a contribuição confederativa, claro, não colocando a pirâmide sindical, colocando só o sindicato, mas criou a mesma redação. Então, o que o Supremo decidiu em termos de repercussão geral, e aí que é muito grave, porque se a repercussão geral vale para todos no Brasil, é erga omnes, não é isso? Então a gente não tem o que discutir. É constitucional, constitucional. A instituição, por acordo ou convenção coletiva, quer dizer, ele criou isso que não consta na Constituição, na contribuição assistencial. Então, por acordo ou convenção coletiva de contribuições assistenciais, e ele podia usar a palavra confederativa, ficaria perfeito se fosse em outro sistema, mas ele colocou assistencial, a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito à oposição. E aí vem a grande questão. Houve, em algum dos acordos que foram publicados até agora, que é o acordo do ministro Barroso, o acordo do ministro Gilmar e o acordo do ministro Alexandre de Moraes, o que vai ser essa oposição? Como é que vai ser feita essa oposição? Porque eu vou lembrar aos senhores, quem está aqui há mais tempo, lembra que a oposição acontecia o seguinte, a gente arquivava a convenção coletiva na SRT, né, no Ministério do Trabalho, e o sindicato laboral já colocava a data de oposição, a data do arquivamento. Então, quer dizer, nem publicidade aquilo tinha, e o empregado já tinha que descobrir que tinha que fazer a oposição. Isso não pode ser oposição. Então, realmente, vão ter que ter regras claras. Nós precisamos de modulação. Nós precisamos de modulação nisso que eu acabei de ler, Graça, em alguns pontos. Primeiro ponto, a questão da oposição. Ela precisa ser modulada como vai ser feita essa oposição, né? Não pode ser feito na assembleia. Lembrando para vocês que a assembleia de sindicato laboral normalmente é feita em teatros, em locais abertos, que a maioria das pessoas que participam nem da categoria nem da categoria é. E o que eles fazem? Eles votam em nome da categoria. Então, quer dizer, eles estão votando para alguém recolher um dia de salário obrigatoriamente para o sindicato laboral, sem ser do sindicato laboral.
Então, tem que ter algum tipo de controle nessa assembleia. Então, se for por assembleia. Então, tem que olhar essa assembleia. A outra ponta que tem que ser dita é como é que vai ser feita essa oposição. Eu acho que isso, o STF tem feito modulações muito detalhadas. Ele pode fazer essa modulação detalhada de uma forma muito tranquila, e a outra ele tem que corrigir um erro, né? Porque quando ele fala que impostas a todos os empregados, não é empregados, é empregados e empregadores. Porque o artigo 513 está na organização sindical não laboral, organização sindical laboral e patronal. Então, essa regra do 935 não tem menor condição de não ter validade para o sindicato patronal. O sindicato patronal vai poder sim colocar contribuição assistencial, vai poder sim cobrar dos não associados, vai ter que ter um sistema de oposição. Antigamente a gente não tinha porque era feito através da confederativa, vai ter que seguir esse sistema de oposição, mas vai poder, tudo que vai poder ter feito com o laboral tem que ter sido feito com o patronal, porque o artigo 513 não diz respeito tão somente ao laboral, mas sim aos dois sindicatos, laboral e patronal. Eu vou fazer uma parte aqui, ó, só para a gente relembrar. Ele é muito claro, o 513. Ó, são prerrogativas dos sindicatos, e vem impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais das profissões liberais representadas. Então, nós estamos falando de todas as categorias, né? Não só o laboral. Precisamos, até os advogados estariam aí, os contadores, que são a área de profissionais liberais, todos eles estão enquadrados no 513. Todos eles estão enquadrados na contribuição assistencial. Então, o que está escrito no 935 está escrito de forma errônea, e eu acho que isso é corrigível. Eu não vou dar nenhum tipo de orientação contrária a essa. Os sindicatos patronais vão ter direito, sim, a cobrar a contribuição assistencial dos não associados e vão poder, sim, judicializar aqueles que não recolheram. A única coisa é que a gente vai ter que definir os parâmetros da oposição. E eu acho também, Grace, que a gente teria que ter parâmetros de cobrança, né? Porque se sistematizou no Brasil que a cobrança, por exemplo, do empregado era um dia de trabalho. Da empresa, a gente tinha duas formas, ou pelo número de empregados, ou pelo percentual do capital social da empresa. Então, eram esses os dois parâmetros para você recolher as contribuições das empresas. Então, nós precisamos que os ministros do Supremo deixem claro quais vão ser os parâmetros que nós vamos poder usar nesta nova contribuição assistencial criada pelo Supremo, que é um misto de contribuição confederativa com contribuição assistencial. Então, precisa-se ter a modulação quanto à oposição e quanto a como vai ser feita essa cobrança, né? Se vai ter teto, se vai ter limite e qual vai ser o parâmetro, né? No caso das empresas, a gente pode ser o parâmetro salário? Pode. Pode ser o parâmetro número de trabalhadores? Pode. Pode ser o parâmetro capital social? Pode. Mas isso precisa ficar definido. Ficar isso claro. Que tenham parâmetros, né? Exatamente. Porque senão nós vamos ter uma bagunça. E sabe o que vai acontecer? O acórdão normalmente demora 6 meses para ser publicado. Você sabe que eu advogo muito aqui no STF, faço muita sustentação oral, tenho muitos processos. Nesse processo eu não estava, era um processo, eu faço muita área patronal e é um processo muito voltado para a área laboral. E eu não fazia parte, então, mas normalmente demora uns 6 meses. Vamos lá, que a ministra Dora conseguiu reduzir um pouco isso, uns 5 meses para publicar. Vai pegar lá pelo fim do ano. No início do ano, vai estar todo mundo, se não tiver isso modulado, vai estar todo mundo fazendo da sua cabeça. Quando chegar no meio do ano, em vez de ter trazido segurança jurídica, nós vamos estar no caos jurídico completo novamente do que deve ser a contribuição obrigatória, porque é uma obrigatória, né? Pode ser oposta, mas é obrigatória. Se você não se opõe, é obrigatório, não é isso? É diferente da outra que eu tenho que autorizar. Nessa daí eu tenho que desautorizar. Se eu não desautorizar, ela vale. Né? Então, assim, diferentemente disso, então precisa isso ficar muito claro, porque senão, eu vou lembrar uma frase do ministro Fux, quando era presidente do tribunal, que ele dizia que para cada brasileiro tinha 3 processos no Brasil, inclusive para os nasciturnos. Isso vai multiplicar muito
porque nós vamos ter as ações coletivas todas, porque cada um vai querer pôr de um jeito que achar melhor, né? Cada categoria vai querer se orientar daquela forma e nós não, se não houver modulação, nós vamos continuar com insegurança jurídica tremenda, né? Acho que já houve uma confusão muito grande aí entre contribuição confederativa e assistencial, mas de qualquer forma, se foi fixado dessa forma, que assistencial vai ser via convenção coletiva, com direito à oposição, que fique claro qual vai ser a oposição, que fique claro quais são os limites que vão poder ser cobrados dos trabalhadores e como vão ser os limites que vão poder ser cobrados das empresas e esses parâmetros, e claramente incluir as empresas dentro do rol do tema de repercussão geral 935. Exatamente. E ainda, né, nós precisamos lembrar que é importante também que nessa modulação venha uma data, venha a questão de a partir de quando, né, esse entendimento vai valer, né? Nós estávamos até conversando, imaginem que não haja uma modulação e que se permita cobrar retroativo. Olha que grande, nós vamos estar dentro de um caos total se isso for permitido. Então, também precisa ser modulado de forma detalhada a questão de a partir de quando, né, da validade desse novo entendimento e rápido, né? Como a doutora Lília acabou de falar. Se sair, daqui a pouco sai daqui a alguns meses, mas aí demora para vir publica, mas demora para vir a modulação. E aí, como é que vai fazer? Tá? Então, isso é muito importante. O STF precisa, assim, ser ágil. E eu vou comentar também aqui, que eu acho importante, e daí a Lilian, se quiser, ela também pode complementar, a questão que, pelo menos no meu Instagram, quando eu fiz a publicação sobre a notícia, veio muitas perguntas no sentido de, mas e aí? Isso daí não seria uma abertura para começar a dizer que só então os associados, aqueles que contribuem, podem ter os benefícios da negociação coletiva, né? Então veio perguntas, então se a pessoa se opôs, agora que vai ser ela vai ter uma obrigação e ela pode pedir para se desobrigar, mas já que vem uma ação positiva dela depois, será que nisso não iria ter uma abertura para dizer assim, tá, então já que você opôs, você está abrindo mão dos benefícios. Você está dizendo que você não quer contribuir, então você não vai ter direito a esses benefícios. No voto do Barroso, já há uma menção, e aí a gente espera que isso conste no acórdão e depois, se preciso, na modulação, de que não vai haver alteração nessa situação, ou seja, a negociação coletiva vai continuar valendo, vai continuar sendo aplicável para associados e não associados, ainda para aqueles que se opuseram, né, à contribuição. Então, isso é muito importante. Né, Lília? Você tem alguma coisa a pontuar? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, agora vai modificar isso. Então, eu sou não associado, vai valer para mim. Mas se eu sou não associado e contribuo, a negociação vale. Eu sou não associado e não contribuo, seria como se eu estivesse assinando uma recusa tanto da contribuição quanto das garantias. E isso está, pelo menos, no voto do Barroso, né, Lívia? Não, é claro, porque aí a gente teria que ir para uma outra mudança na Constituição, né? Os sindicatos, a gente ainda tem o princípio da unicidade sindical no Brasil. Então, eles representam a categoria. Concordando ou não concordando com o que é decidido pela maioria da categoria na Assembleia, ele é obrigado a cumprir o que está lá. Essa questão do associado ou não associado, a gente já passou lá atrás, porque os não associados já não recolhiam, né? Mas, de qualquer forma, a convenção valia para eles. Então, não tem como você fazer essa distinção entre convenção para quem fez oposição ou não. Como não podia fazer antigamente nas contribuições confederativas. Porque nós tínhamos algumas oposições, não eram muitas, mas nós tínhamos. E o empregado continua tendo todos os direitos. Então, todos os empregados ou empregadores que fizerem oposição a não recolhimento da contribuição assistencial,
como o sindicato faz uma convenção coletiva para a categoria, segue valendo para a categoria. E eu fico muito triste, sabe, Graça, porque eu vi muitos amigos nossos do Ministério Público do Trabalho dizendo o absurdo de que a convenção coletiva só poderia ter validade para os associados. Eu ouvi isso muito. Que ela não Teve uma poderia decisão, beneficiar quem não era associado, esquecendo que já o Brasil tem uma legislação sindical muito forte. A nossa legislação é toda voltada para a OIT e a nossa legislação é de representatividade e unicidade. Nós não fazemos representação por associação. Nós não somos associações, nós somos sindicatos. E os sindicatos representam a categoria. A associação representa o associado. E isso precisa ficar muito claro na cabeça de todo mundo. Mas a pergunta que até eu fiz e vieram muitas em direct, no próprio Stories, é porque a gente fala, e eu também acho que é muito claro que há uma unicidade e que não dá para diferenciar, não dá para ter uma negociação onde vai valer só para quem é associado ou não, porque afronta muitas coisas, principalmente a própria Constituição Federal. Mas você faz uma busca rápida e tem várias notícias até de decisões, de artigos defendidos por juristas, colegas, que falam e levantam a bandeira dessa possibilidade. E realmente eu não consigo visualizar essa possibilidade de você ter como você falou, na estrutura sindical que nós temos, toda a legislação sindical que se existe, todo esse complexo sindical, que a gente fala de unicidade, de liberdade de associação e tudo mais, e aí a gente vira e fala, não, só quem contribui, os benefícios vão ser só para quem contribui. Então, eu volto aqui para a minha fala inicial, tá? Eu acho que o sistema sindical não é ruim, pelo contrário. Eu acho que a ideia do sistema sindical, ela é uma ideia válida, é uma ideia que fortaleceria as categorias se fosse utilizado da maneira correta. E o que seria a maneira correta, ao meu ver? Ao meu ver, como magistrada, como professora, a hora que a gente analisa todas as situações, seria os sindicatos mostrarem as vantagens, as pessoas se associarem pelas vantagens, certo? Os empregados e os empregadores verificarem e participar. Você precisa participar. Então, a gente não pode... Você veja que a gente fica refém hoje. A gente tem insegurança jurídica? Tem. Mas a gente fica refém de uma modulação. Sendo que, se os sindicatos realmente fossem fortes, imagine o seguinte... Todos os empregados efetivos daquela categoria, todos os empregadores daquela categoria fossem associados e participassem, eles teriam voz e só o que eles realmente entendessem seria definido. Então, a gente não precisaria de modulação se a gente entendesse que, de fato, de forma livre, espontânea, o que constou ali na negociação coletiva, tanto do valor que vai ser cobrado, tanto da maneira de oposição, foi uma decisão dos interessados. Entende? Só que não é dessa forma. Porque, como a Lilian colocou, infelizmente a gente percebe assembleias que são realizadas, certo? Com 200 pessoas, onde 50 são da categoria, os outros 150 a gente não sabe nem o que é. Isso é uma realidade. Então, falo para vocês, eu estou vendo aqui muitos advogados, doutor Tiago Massicano, da OAB Tatuapé, doutor Wellington, doutor Gilberto, vários, a gente não tem tempo de falar com todo mundo, mas eu quero agradecer. Mas vocês, como advogados, como pessoas que orientam os seus clientes, e eu falo aí tanto os empregados como empregadores, o ideal é que vocês orientem, que façam parte da organização sindical, para que ela realmente seja forte, e o que seja ali definido expresse realmente a vontade e a necessidade da categoria.
Porque, gente, eu repito sempre esse ditado, né? Que a lei ela é um terno grande que é feito para todo mundo e não cabe em ninguém. O sindicato, a negociação coletiva, ela é exatamente a costureira que customiza o terno para aquela situação. Só que se ele não é, se essa costureira não é forte, se ela não é realmente formada por pessoas que são os componentes da categoria, a gente fica nessa bagunça que a gente está, dependendo de modulação, ao bel prazer de uma insegurança jurídica, enfim. Então é isso, a gente já está. Temos 8 minutos, doutora Lília. Eu Então, quero assim, só eu já, dizer assim, para a gente não ficar com uma live muito grande, a gente volta. Quando sair a modulação, a gente pode falar novamente, mas eu vou já até me despedir, e aí eu vou passar a palavra para a doutora Líria, para ela fazer as considerações finais. E dizer para vocês, mandando perguntas doutrinárias, né? São perguntas genéricas, a gente não responde perguntas de casos específicos, mas que vocês queiram saber, dependendo da quantidade de perguntas, a gente pode depois fazer uma nova live quando sair a modulação. Mas, a princípio, seriam essas as considerações a serem feitas. Eu vou passar a palavra para a doutora Lília, ela vai fazer as considerações finais e a gente encerra a nossa live. olha, eu nem posso não falar que eu sou uma das pessoas, e talvez uma dos profissionais do Brasil, que mais acredita em sindicatos nesse país. Porque eu advogo para sindicatos, para entidades sindicais em todos os níveis, né? De sindicato, federação, confederação. Acho que a saída, sim, dos nossos problemas são através do sindicato. Relembro que muitos, ou pelo menos 80% dos artigos que existem hoje na reforma trabalhista de 2017 saíram das convenções coletivas dos sindicatos. Né? Então, quer dizer que regulavam situações daqueles sindicatos se tornaram leis, né? E eu vou lembrar um caso clássico, que é aqui a 12 por 36, mas temos trabalho intermitente, temos vários outros, que eram cláusulas de convenção coletiva que nós levamos para o texto da lei para se tornar lei. Então, assim, a convenção coletiva é um ato super importante. Além de ser um ato importante, ele é, na verdade, o ato, porque é ele que vai reger toda a relação de trabalho entre empregado e empregador durante aquele tempo de vigência dele. Então, ele tem que ser feito com todo o cuidado do mundo, seguindo todos os preceitos legais, ocorrendo as assembleias e sendo tudo isso feito com muito respeito. A participação das pessoas, tanto dos empregados quanto dos empregadores no sindicato, ela é fundamental, porque depois que foi feita a convenção coletiva, gente, só se for uma coisa completamente esdrúxula que ela será anulada. Senão, ela vai ficar valendo 1 ano. Então, vocês têm que participar sim, vocês têm que estar lá presentes, têm que estar associados e têm que participar das assembleias e dizerem sim o que é necessário. E olha, uma coisa para vocês, quando a gente entra na gestão, por exemplo, de uma empresa, né, e a Graça fala muito disso, tem coisas da gestão da empresa que estão paradas, atrapalhadas, por coisas que nós não temos jeito de mexer na legislação, mas que uma cláusula de umas 3 linhas na convenção coletiva resolveria aquilo. Então, a convenção coletiva é o nosso instrumento máximo, sabe? Tinha que ser como na Espanha, né? Porque na Espanha e em Portugal, você sabe que a convenção coletiva ela é nacional. Então, ela é a grande constituição do direito trabalhista, né? A gente não vai ser assim porque nós somos municipalistas, mas ela tem que ter esse condão. Então, eu sou a favor do direito sindical, acho que ele tem que ser muito bem cuidado, ele tem que ser muito bem valorizado, né? E nós precisamos ter mais segurança jurídica. Não vou dizer que nos últimos anos nós alcançamos, sim, muitas seguranças jurídicas em algumas áreas. Mas agora eu vislumbro que se a gente não tiver um sistema de moderação desse novo tema de repercussão geral muito claro, a gente sim vai ter novas demandas na justiça, que a Justiça do Trabalho vai decidir de um jeito, vai entrar com reclamatória para o Supremo, ou então vai até recurso extraordinário, anos julgando, anos de dinheiro, de tempo. Olha, dinheiro das empresas, dinheiro público, tudo dinheiro gasto à toa, só porque não foi feita uma modulação correta.
Então, a modulação correta nesse momento é o mais importante. E eu acredito que a partir do acórdão a gente vai poder discutir isso com muita propriedade. Mas eu já me coloco aqui claramente. A contribuição que foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que chama contribuição assistencial prevista no artigo 513, tem validade igual para o sindicato laboral e patronal, não há como fazer essa dissociação. Então, ela vale para os dois sindicatos, vai poder constar na convenção coletiva dos dois sindicatos, para tanto as empresas quanto os empregados recolherem a favor do sindicato para a manutenção deste. Então, essa já é uma posição pacífica, não tem nem como mudar, porque só se mudar o 513, eles não vão ter jeito, porque tem que ir para o Congresso Nacional, então não tem como. Então, vamos aguardar a modulação, foi um prazer, gente, estar com vocês aqui, eu não consegui acompanhar os nomes, desculpem, mas eu agradeço todos aqui, e os milhares de directs que nós recebemos esses 3 dias aí que a gente está movimentando. Assim que sair o acórdão, que eu acho que o acórdão já pode vir com algumas pinceladinhas, a gente marca uma nova live para a gente bater um papo aqui e vão mandar as perguntas. Eu adoro perguntas, né? E aí, desde que, como a Graça, né, não envolvam questões tão profundas, mas questões básicas, nós estamos aqui, estaremos muito felizes em respondê-las. E foi um prazer ver você, minha linda, um prazer te ver pela telinha. Espero em breve te encontrar aí em Cuiabá, porque eu aqui em Brasília, Claudinha Aquino está ali dando tchauzinho rapidinho. Eu vou me encontrar com ela daqui 2 semanas. Mas depois eu estou indo para aí. Estou indo para Cuiabá para a gente fazer aí um encontro de nós 3, para a gente discutir aí muita coisa legal. Um beijo, fique com Deus, adorei nossa live. Obrigado, Grazi. Tchau, pessoal. Tchau, eu agradeço. O pessoal está perguntando, vai ficar gravado, tá? Eu vou encerrar agora, agradeço a todos. Espero que a gente tenha tirado, pelo menos agora, as principais dúvidas, as primeiras dúvidas, esclarecido o que é a contribuição assistencial, não voltou o imposto sindical, vai valer para sindicato patronal, sindicato de patronal e de laboral, e nós vamos aguardar a modulação para a questão da oposição e para a questão de valores e outros detalhes, tá? Então, se você quiser assistir, vai ficar no meu Instagram, que é Grazi Cabral, com 2 L's. E vocês... Muito obrigado, Líria, um beijo, espero também te conhecer pessoalmente. Comigo. Ó, você grava e compartilha comigo, eu vou pôr também. Olha, aí vocês vão poder assistir no canal da Graça e no meu canal, que é o @opileges1, porque ela vai gravar lá no dela agora, vai mandar para mim e eu vou deixar gravada essa live lá no meu também, no opileges.1, para vocês poderem rever aí quando quiser. Eu acho que eu consigo te colocar como colaboradora, exatamente, tá? Já vou gravar e já vou fazer isso. Pessoal, um beijo grande. Líria, um beijo grande. Cláudia, todos, desculpem quem a gente não consegue falar, senão a live fica muito comprida, mas obrigada para todos, um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.